Agradecemos a Deus por esse dia, por essa oportunidade, né? Ele tem nos abençoado, irmãos. Aquele que não vê a bênção de Deus porque ele é cego, espiritualmente e fisicamente também. Deus tem operado no nosso meio. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou no culto sábado, né? É só o culto das irmãs. Mas vocês viram o que aconteceu ontem aqui, irmão, nessa casa? Quem estava presente? Eu me alegrei muito com a pregação da palavra das irmãs. Comentei em casa com a minha esposa e falei assim: Deus, ele usa a senhora, ele usa o jovem, ele usa a criança, ele usa o pastor, ele usa a igreja, ele usa aqueles que se dispõem a fazer a sua vontade. Amém. O Senhor não vai usar o mundo, as pessoas que vivem no mundo, mas ele vai usar a sua igreja. Foi maravilhoso, irmãos. Foi muito boa a palavra de Deus. E dando continuidade nesse raciocínio de que precisamos nos converter a Deus. Foi para isso que o homem foi criado. Foi para isso que o homem foi gerado, para ter uma comunhão com Deus. Que nem esse louvor que o irmão acabou de cantar. Nos portarmos como uma criança diante do nosso Deus. Deixar que Ele, irmão Javier, cuida da nossa vida, nos envolva com sua graça, com seu perdão. Muitas vezes a gente questiona, irmãos, por que eu estou aqui? Eu vim de Maringá, nasci em Veracruz quando morei em Veracruz, né? Nasci ali, fui embora dali quando pequeno ainda. Aí fui para a região de Maringá, depois voltei para Mato Grosso. Andei em muitos lugares, irmãos. Aí o meu pai sempre falava: eu não gosto da cidade de Cascavel, uma cidade fria, uma cidade gelada, é um lugar esquisito, um povo estranho. Ele falava assim que era um povo que não era receptivo. O povo do norte parece que é mais harmonioso, que nem diz os irmãos. Mas, irmãos, foi aqui que eu encontrei o Senhor. Andei por aí tudo, mas foi nessa casa que eu recebi o nome dele na minha vida. Não me arrependo, irmãos. Queria ir embora. Nos primeiros meses que morei aqui, eu queria ir embora daqui, não me habitava no lugar, não me acostumava. Mas o Senhor tinha um plano na minha vida. Se eu morrer hoje, irmãos, eu morro agradecido a Deus, porque eu conheci o nome dele. Fui batizado nesse tanque batismal ali, em nome do Senhor Jesus. Isso não tem preço, não tem viagem, não tem lugar que eu passei que preencha o que isso preencheu na minha vida. E é nesse propósito, irmãos, nessa alegria, que eu quero compartilhar com os irmãos hoje um assunto de suma importância. O Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele criou todas as coisas, amém? Amém. Todos concordam com isso? Amém. Foi o nosso Senhor Jesus que criou. Em Colossenses 1:16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então nós não nos pertencemos, nós pertencemos a Ele. Nós somos dele. E o que foi criado no quinto dia, os irmãos sabem. Falando da criação, que Ele criou todas as coisas, o que foi criado no quinto dia da criação? Vamos lá em Gênesis. Gênesis 1 do 1. Gênesis 1 do 20 ao 23. E disse Deus, Gênesis 1, do 20 ao 23. E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente
que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã, no quinto dia. No quinto dia Deus criou essas coisas, esses animais. Só que há algo, irmãos, aqui que Deus criou, que não aparece muitas vezes com os olhos naturais na palavra de Deus. Então Ele criou as baleias, os peixes, as aves, tudo que tem fôlego. Ele criou no quinto dia. E Deus viu que era bom. Ele viu que era bom porque Ele criou a alma no quinto dia. Incluído nesses animais, Ele criou a alma. A alma que dá a vida aos animais, amém? Então, irmãos, esses animais só puderam sair voando, nadando, caminhando, se rastejando, que nem os lagartos, crocodilos, as cobras, porque tinha alma vivente. E foi o quinto dia a criação de Deus. E o homem? O homem foi criado no sexto dia. Mas vamos acompanhar. Répteis, animais que respiram por pulmões. Entre eles pode citar os escamosos, lagartos, cobras, camaleão, crocodilos, jacarés, as tartarugas, jabutis, as aves de bico, pena, que respiram por pulmões, as baleias, um grande mamífero marinho que respira por pulmões. Prossegue relatando que Deus viu que os animais que acabaram de fazer eram bons, e abençoou a sua criação, e ordenou que se multiplicasse e enchesse as águas nos mares na terra. E disse Deus: produz as águas abundantes, répteis de alma vivente, e voe as aves e faça a expansão dos céus. E Deus criou grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que a água abundantemente produzam conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares. E as aves se multiplicaram na terra. E foi tarde e manhã no quinto dia. Deus criou a alma. Eu, analisando aqui, irmãos, em conformidade com o estudo aqui na palavra, foi um teste para fazer o homem. Ele viu que deu certo. Aqueles animais tiveram vida. Ele falou: agora com esse projeto eu vou fazer o homem. Aí ele foi lá no barro. Eu ia fazer um boneco de barro, mas não deu certo. Vamos supor, você tem um boneco de barro. Ele pegou, amassou ali, desenhou o homem e assoprou em suas narinas um fôlego de vida. Isso difere, irmão, dos animais. Os animais foram criados, mas o homem teve um contato com Deus. E esse é o contato, irmãos, com Deus, que eu e você esta manhã e enquanto nós viver nesta terra, não podemos perder. Esse contato de Deus, o sopro da vida nas nossas narinas. Vamos acompanhar o estudo. É interessante notar que entre que Deus criou no quinto dia da criação esta palavra alma, para a filosofia, o estudo terreno, para a humanidade caída, é um conjunto das atividades da vida: pensamento, afetividade, sensibilidade. Entretanto, nas palavras originais do hebraico se descreve a criação destes seres no quinto dia. A alma é o termo nefesh, lê-se nefesh, que vem da raiz da palavra neshma, que significa respiração. Então é muito mais do que um simples fato, uma emoção. É vida do Senhor, é vida do Eterno, é vida dentro de nós. Também no original do Gênesis se registra a criação de répteis de alma vivente. Usa as palavras nefesh, shaya, lê-se nefesh, hayá, que literalmente significa animal, réptil que respira.
Diferente da definição da filosofia, a alma no conceito bíblico, no original, é a própria vida do ser vivo. É a própria vida. Não é simplesmente as emoções, mas você está vivo. Você tem uma alma vivente. Foi o Criador que te deu. Todo ser que tem fôlego, que respira, louva o Senhor. Esse é o nosso propósito aqui nessa terra, de louvar o nosso Criador. Glória a Deus. O próprio homem, quando foi criado, recebeu um fôlego de vida, que no original, Nismat Shaim, lê-se Nismat Haim, que significa respiração da vida. E o texto prossegue usando as mesmas palavras que descrevem a criação do quinto dia, pois o homem se tornou alma vivente, que em hebraico, Nefesh Shaim, significa um ser que respira. Gênesis 2:7, alguém lê para a gente esta manhã. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então foi a diferença da criação entre o animal, entre um ser natural, de um boneco, vamos supor, de um bolo de terra que o homem era. Agora ele já passa a ser alma vivente. Agora ele já tem comunhão com Deus. E é isso que o Senhor fez. Ele quis uma alegoria. Ele queria nos mostrar que nós, sem esse fôlego de vida, irmã Edna, estamos mortos. Sem o sopro de Deus na nossa vida continuamente, estamos mortos. O Ronaldo, nesses tempos, ele trouxe uma breve palavra aqui para a igreja. E ele falou assim: a terra produziu a árvore, os mares, os rios produziu o peixe, e o homem foi criado, foi formado, foi feito pelo Criador, por Deus. Se arranca a árvore da terra, a árvore morre. Se tira o peixe da água, o peixe morre. E o homem, fora da presença de Deus, está morto. É esse contato, irmãos, que nós não podemos perder na nossa caminhada. O sentar com os irmãos, ouvir a palavra de Deus, se alimentar do Senhor, falar: Senhor, eu quero o sopro de vida. A cada dia, sopra o teu Espírito em minha vida, nas minhas narinas, que eu possa viver. Irmã Léo, essa palavra, ela nos dá vida, o sopro de Deus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas não dão valor. Eles vão para caminhos aonde Deus não está soprando a sua palavra. Nós não podemos, irmãos, nos distanciar do sopro de Deus nas nossas narinas continuamente. Todo dia precisamos. Nem que for um versículo, irmãos, uma porção, porque ali a vida é a palavra. Quando ele assoprou, eu creio que ele falou: viva, homem. E o homem viveu pelo poder da palavra de Deus. O homem sem a palavra de Deus, irmãos, está morto. Gostaria que o irmão lesse em Isaías. O livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Então ele começa, irmão Felipe, com um convite: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma, aquele homem que se tornou alma vivente, viverá. E se não ouvir o Senhor, morrerá. E a vossa alma, você que é a alma vivente agora, que recebeu o sopro de Deus na criação, tem que ouvir o Senhor. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim.
ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo. Da parte de Deus, é um concerto eterno. O homem deixa de ouvir, mas o concerto de Deus está estabelecido. Acabamos de ouvir o que o João falou esta manhã. Ele é fiel até o fim. O homem que não é fiel, mas o Senhor, ele já deu o concerto perpétuo, eternidade, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Aí no versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que o compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Quando Deus chegou, irmãos, para Adão, quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele desobedeceu a Deus, o Senhor Deus chegou para ele e falou assim: Adão, onde estás? O Senhor sabia que ele estava escondido. O Senhor sabe tudo. Ontem a palavra de Deus ainda falou para nós claramente: Ele conhece os bons e os maus. Ele sabe onde está o ímpio e sabe onde está o justo. Mas por que ele perguntou para Adão: onde estás? Essa palavra ele quis dizer assim: em que estado você está, Adão? Qual a sua condição diante de mim? E o Senhor pergunta para o irmão José, para os irmãos hoje: onde estás? Que lugar você está na minha presença? Onde estás? Ou seja, que qualidade de vida que você está vivendo? Aonde estás? Está tentando se esconder de quem? Do que? Eu sou o Senhor, eu contemplo todas as coisas. Tudo está nu e patente aos olhos do Senhor, diz a sua palavra. Onde estás, Adão? Que estado você está? Ao invés dele regressar ao Senhor, ele se afastou do Senhor. E muitas vezes, irmãos, eu conversei essa semana, os irmãos até conhecem a pessoa, ele pregou nessa igreja aqui, não vou citar nome porque é antiético, mas eu conversei com ele esses dias lá no centro de convenções, encontrei ele: ô irmão, como que está? Aí ele falou, ele caminha bem assim, derrotado. Aí eu falei: como que você está, irmão? Ele falou: estou vivendo pela graça, mas está difícil retornar à casa do Senhor. Uma vez que sai, irmão, é difícil retornar. Eu falei: sabe por que é difícil? Porque nós colocamos em dificuldade. Nós, o homem, o pecado, as nossas culpas, o acusador fala assim: você não tem condições de cultuar mais a Deus. Mas não, irmãos. Chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. A gente tem que esquecer, irmãos, aquilo que nos pesa e falar: Senhor, eu preciso, cubra-me com teu sangue. Eu não quero me retirar da tua presença como Adão fez. Eu quero sentir a graça da tua salvação. Olha o exemplo de Adão e olha o exemplo de Davi. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Pecado todos nós pecamos, irmãos. Mas como que vamos tratar desse pecado, que é a diferença? Se vamos nos esconder de Deus ou vamos nos aproximar de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Este mecanismo, então, falando da alma, também foi aplicado ao homem, com uma pequena grande diferença. Nós recebemos diretamente da boca de Deus o ar, que penetrando em nossos corpos, ainda feitos de material inerte. O que é o material inerte? Sem vida, parado. E nos gerou a vida. Essa é uma maravilhosa alegoria de que a vida espiritual só é possível se as palavras que saem da boca de Deus realmente entrarem no nosso ser de uma forma como se dependêssemos dela para viver. É o que eu mostrei antes. O homem sem Deus, sem a palavra de Deus, ele é inerte, ele está parado. Com o sopro de Deus, ele tem vida. E vida? Vamos dar uma olhada no que diz a palavra de Deus no Apocalipse.
A última carta, a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então essa palavra aqui já nos leva lá de volta no Gênesis. Quando aqui diz o princípio da criação de Deus, é o verbo, é a palavra. Aquilo que saiu da boca de Deus antes de criar todas as coisas, foi o que João relatou lá no primeiro capítulo do livro que ele escreveu. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O princípio da criação de Deus é a sua palavra, e essa palavra que entrou no homem. Então vê como que há concordância, irmãos, entre a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas leem as escrituras, a Bíblia, e falam: eu não entendo nada. A escritura, ela diverge. É divergente? Não. A escritura converge todas as coisas. É uma harmonia. Não existe nada harmônico mais que a palavra de Deus. Os irmãos concordam? Amém. Há concordância em tudo da palavra de Deus. O princípio da criação de Deus. Jesus: eu sei as tuas obras, nem és frio, nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quanta reprovação, irmãos. Um desgraçado. A minha mãe não gosta nem que eu fale essa palavra na casa dela. Desgraçado é uma pessoa sem a graça de Deus. É isso que o Senhor está olhando nessa palavra aqui, tentando alertar a igreja dos últimos dias. Os estudiosos da Bíblia dizem que nós estamos vivendo esses dias dessa palavra. As pessoas estão mais ou menos na presença de Deus. Estou morno, não sou frio nem quente. Aí o Senhor falou assim: tem fama de que está rico, é rico, mas é pobre, é nu, é cego, não enxergou ainda. Como dizes, sou rico, estou enriquecido e nada tenho falta. O versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas e vestes brancas, para que te vistas e não apareça tua vergonha, tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. É um convite, irmãos. Ouve o sopro de Deus. Abra a porta do seu coração diariamente. Ouça o Senhor. Essa palavra aqui, o João pregou lá na casa do Saulo, onde fizemos um culto de evangelismo. Eu vi que as pessoas receberam a palavra de Deus. Um pouco ficou meio... uns ficaram meio envergonhados, outros ficaram tímidos, mas nós recebemos com grado, porque conhecemos a palavra de Deus. Temos que abrir, irmãos, a porta do nosso coração, do nosso entendimento, para que o Senhor possa entrar essa comunhão, esse sopro de vida, diariamente em nossas narinas, recebendo o Espírito de Deus. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no meu trono, com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O corpo ressuscitado sentou com o seu Espírito no trono de glória. Há promessas, irmãos, para quem é derrotado, fracassado? Não. Há promessa para quem vencer, para quem é vencedor, para quem tem comunhão com Deus, para quem deixa o Espírito de Deus soprar em sua vida diariamente, para quem não sente mais esse contato, esse sopro que Deus soprou lá na criação do homem. Adão perdeu isso quando ele se escondeu de Deus. Em Adão, todos morreram. Em Adão, todos pecaram. Em Cristo, todos foram vivificados. Hoje de manhã eu ouvi essa palavra, Romanos 1,18. Todos morreram em Adão, mas em Jesus Cristo todos têm vida. Amém. Vamos pedir para o Senhor: Senhor, sopra essa palavra diariamente na nossa vida. Vamos prosseguir aqui, irmãos.
corpo do homem veio do pó, e para o pó retornará algum dia, mas seu espírito viverá, seja em um estado feliz ou um estado arruinado. Deus nos deu a vida, mantém cada momento nosso em suas mãos. Considerando o quanto é frágil o homem, quão pouco controle ele tem sobre si mesmo. É impressionante que a maioria dos homens ande com tanto orgulho e tão pouco pensamento em Deus no dia a dia. O homem quer se justificar a si mesmo. O homem estuda, o homem trabalha, o homem conquista, e ele fala: eu sou o Senhor da minha vida. Mas, interessante, irmãos, aqueles que estudam, aqueles que trabalham, aqueles que prosperam e reconhecem: o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Você pode aplaudir o Senhor esta manhã? Uma palavra em Marcos, Marcos 24, 26 ao 29. O irmão que achou pode ler para nós. Marcos 4, 26 ao 29. A parábola da semente. Ele dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? É somente no Evangelho de Marcos que encontramos a chamada parábola da semente esquecida, que cresce secretamente, e de forma muito interessante, a semente esquecida nos traz revelações sobre o crescimento do Evangelho no coração dos povos, escolhidos por Deus, judeus e cristãos. Jesus nos ensina que o reino de Deus é semelhante a uma semente que foi semeada na terra, solo. Vê a palavra terra, solo. E ficou esquecida, crescendo, adquirindo vida própria. A palavra terra, solo, do ponto de vista hebraico ou aramaico, as duas línguas em que versão no Novo Testamento traz a parábola da semente, pode ser aplicada a uma ou outra tradução. E as palavras terra, solo trazem em si mesmo dois povos. O significado do original dois povos apontam para o Israel, também para as nações da terra, os gentios, cristãos de todo mundo. E é com base nesses originais que vamos ver o significado. E dizia: o reino de Deus é assim como um homem lança na terra, e se dormisse e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Jesus, ao contar essa parábola, ensina que um homem lança semente na terra. A palavra terra na versão do hebraico é o termo Adamá, que tem o seu significado muito mais ligado à ideia de solo, de chão. Esta mesma palavra também aparece no Gênesis, na criação do homem, quando o Eterno, por sua imagem, formou Adão do pó, do solo, da terra. Então, a ligação nisso que o Senhor Jesus contou com a criação do Gênesis é o mesmo material. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, Adamá, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2,7 que lemos. Tanto em Marcos quanto em Gênesis, o termo terra, a tradução Adamá, solo, chão, que é da matéria-prima da qual o Adão foi formado. Assim, em um nível de interpretação, Adamá assume a apresentação do próprio homem. Então, o solo, a terra, é o homem. Essa palavra que foi escondida no solo ali,
foi colocada no homem. E de repente, cresce alguma coisa. De repente era incrédulo, mas de repente acredita em Deus. Se nós pegarmos, irmãos, a nossa história, o William contar a história dele, o João, o irmão Felipe, o Javier, a irmã, todos os irmãos contar a história dele, como Deus nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós éramos este solo, uma terra sem vida. Mas quando a palavra de Deus foi colocada ali, aí germinou em nosso coração. Porque somos bons? Porque fomos predestinados? Porque fomos escolhidos? Porque Deus é misericordioso. Porque a graça dele nos alcançou. Porque ele é fiel. E ele prometeu. E ele deu a sua vida por cada um de nós. Então essa palavra, irmãos, essa semente, somos nós. Essa terra é o homem. Do mesmo material que Deus criou o homem em Adão, o Senhor Jesus está contando essa parábola. Está no solo, está na terra. Jesus já havia comparado 4 tipos de solo na parábola do semeador. Os irmãos lembram? Quando o semeador saiu a semear, uma caiu em espinheiros, a outra caiu em terra boa, a outra caiu em terra pedregulho, na beira do caminho. Então, o Senhor já tinha comparado 4 tipos de terreno. E aqui, para produzir algo, a terra tem que ser boa. Como Deus criou o homem no 6º dia, como Ele criou os animais no 5º dia, e colocou o fôlego de vida neles, alma vivente neles, e falou, e viu isso, e Deus viu que era bom. A terra para produzir tem que ser boa. O mesmo material. E nesta parábola o tempo passa, a semente fica aparentemente esquecida no solo. Passam o dia e a noite, ou seja, passam-se dias bons e maus, ainda assim, sem saber como o Evangelho brota e cresce. Solo pode ser mau. Muitas vezes a gente prega a palavra de Deus e quer o resultado já. Eu ouvi falar desse Deus tão grande e maravilhoso, do Senhor Jesus Cristo, quando eu tinha 7 anos de idade. Vim conhecer Ele com 22 anos, ser batizado no nome dele. Então, há um certo tempo. Aí diz, colocou a semente, lançasse a semente na terra e dormiu. Passou um tempo. Lá na frente de Nazaré. Esse evangelismo que é feito, essa palavra que é levada para as pessoas, muitas vezes a gente quer já, mas existe um tempo. E esse tempo quem determina é o Criador, é o Eterno. Ele criou, Ele formou. Nós estamos debaixo do tempo dele. Nós temos que passar por essa geração falando dele, servindo a Ele, mostrando a Ele para as pessoas. Mas quem vai acreditar? O tempo que vai se converter ao Senhor é o tempo dele. Muitas vezes oramos pela pessoa e nós queremos que amanhã ele esteja sentado no banco servindo a Deus com nós. Mas se nós orarmos e falarmos da palavra de Deus, a palavra não volta vazia. Se continuarmos lendo ali que o irmão Felipe leu em Isaías, a minha palavra não volta para trás vazia. Versículo 11, 55 de Isaías. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu envio. Então ela não vai voltar vazia, ela vai ser direcionada e ela vai dar a semente, ela vai dar o fruto na estação certa, na estação própria. É isso que o Senhor Jesus quis dizer. E qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso trabalho? Servir a Deus, testemunhar da sua graça e falar do amor dele. Vão crer? Vai ser no tempo que nós queremos? Não, vai ser no tempo de Deus. Ele assim demonstrou que
tem esse poder quanto nas bodas de Canaã transformou água em vinho. Jesus é especialista em transformações de caráter. Isso geralmente acontece quando o pecador arrependido aceita cumprir o mandamento de dominar o solo, o chão, e isto dominar-se a si mesmo. E Deus disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a. O homem tenta dominar a sua vida, mas é Deus que tem que nos direcionar nisso. Ele pode. O Eterno tem o poder de arar, remover pedras, limpar os espinhos, plantar, regar, transformar um chão duro e pisado em um solo bom que dá muito fruto. Ele pode fazer isso. Nós não temos esse poder. Nós não convertemos nem a nós mesmos. O Senhor que nos converte. O Senhor que pega um solo duro, um solo árido, e Ele transforma numa terra boa, onde a semente cresce, a semente produz 30 a 100 por um, e é a obra dele. Amém, irmãos? Amém. Compreenderam, irmãos? Amém. Vamos agradecer a Deus então.